Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon. Vamos estudar muito a sua matéria preferida, onde você mais aprende. Tá aqui com a gente a Viviana. Tá aqui, ó, dê um oi para ela. Isso! E vamos todos nós aprendermos muito. Ou melhor, vamos retomar nossos conhecimentos. Sim, criança! Nós vamos confirmar alguns dos conhecimentos que estudamos já, vamos rever alguns conceitos importantes. Então, para isso, fundamental que você tenha lápis, caderno, caneta com você para fazer novas anotações, para verificar, confirmar aquilo que você já sabe, tirar dúvidas. Vem com a gente então, vamos com tudo, porque a gente vai retomar as principais características do governo militar do Brasil. Esse governo militar que aconteceu entre 1964 e 1985. Preparado para isso? Muito bom, criança. Então, vamos estudar, vamos retomar, mas para a gente se aquecer, a gente precisa aí de duas questões importantes. Primeiro, você lembra o que estava acontecendo no mundo quando aconteceu esse golpe militar no Brasil em 1964? Qual era o evento que estava aí no mundo? O que estava acontecendo? Lembra disso? Bem tranquilo, né? Isso. Outra, você lembra por que o golpe militar de 1964 também é chamado de golpe civil militar? Lembrou disso? Para a primeira das questões, até a imagem te ajuda muito a saber o que está acontecendo no mundo. O que estava acontecendo no mundo em 1964? Guerra Fria. Aquela disputa ideológica entre Estados Unidos, pelo bloco capitalista, União Soviética, pelo bloco socialista. Então é essa disputa que o mundo estava vivendo. Por que o golpe militar de 1964 também é chamado de golpe civil militar? Porque, além da participação dos militares, também contou com o apoio de parte da sociedade civil e contou com membros aí dessa sociedade civil dentro do governo. Então não foi apenas um golpe articulado por setores militares, mas também com ampla participação de civis. Então os civis participaram, esses mais conservadores, derrubando o presidente João Goulart e colocando um governo militar ou civil militar no poder. Relembrou tudo isso? Boa, muito bem. E para a gente continuar, essa capa de jornal aqui, ela é muito importante para a gente falar sobre governo militar. Editado o Ato 5. Você já ouviu falar no AI-5? Ato Institucional número 5? Você sabe do que se trata, do que a gente está falando quando fala de ato institucional e do AI-5 principalmente? O que ele representou? A manchete aqui até do jornal coloca um pouco isso, ó. O Congresso em recesso, o confisco de bens, suspensos os habeas corpus políticos, restabelecidas as cassações de mandatos, liquidada a vitaliciedade do Senado. Ou seja, nós temos problemas aí no Brasil de liberdade, restrição de liberdade e de direitos. O ato institucional número 5 foi o mais pesado dos atos institucionais durante o governo militar e foi editado em 1968. Continuando ainda, aqui uma outra capa de jornal, aqui uma outra reportagem pra gente. Ditaduras vêm com intolerância, violência contra adversários e falta de liberdade, diz o Barroso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. A importância de lembrar o passado, ela passa muito por isso, por nós verificarmos experiências autoritárias e evitarmos que elas voltem a acontecer. Que experiências autoritárias, com intolerância, com violência contra adversários voltem a acontecer. Por isso é tão importante analisarmos o passado, estudarmos e entendermos qual era o contexto envolvido para evitarmos novas experiências assim. E essa nossa revisão de hoje vem muito para te ajudar a entender melhor esse período da ditadura militar no Brasil. Para a gente começar, o golpe de 31 de março. Então, 31 de março de 1964, quando começou essa alteração de governo no Brasil. Nesse dia, 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, esse que está na imagem do lado direito da sua tela, comandante do primeiro exército que ficava sediado em Minas Gerais, ele se deslocou com as suas tropas até o Rio de Janeiro
E neste meio do caminho foi apoiado por governadores civis e pelo 2º Exército, que era sediado em São Paulo. Então, a partir deste momento, tropas militares com apoio de governadores civis, que colocaram polícias militares à disposição, foram até o Rio de Janeiro com um objetivo. Eles queriam depor, tirar o presidente João Goulart do poder. Então, com isso, eles conseguiram então desfechar esse golpe, um golpe organizado, liderado pelo Exército, que contou com a participação de civis. Os militares e os seus aliados, entre os dias 31 de março e 2 de abril de 1964, fizeram e realizaram o golpe militar no Brasil, tirando o presidente João Goulart e colocando os militares no comando do governo, mas com o apoio de civis. E a grande afirmação era: estavam salvando o país da anarquia, da ameaça do comunismo. Lembre-se do contexto de Guerra Fria aí. Então, isso era necessário como justificativa para evitar aí que o Brasil se perdesse na política ou fosse comandado por governos comunistas. Era o fim de uma experiência democrática no Brasil que havia começado lá em 1946 com o presidente Eurico Dutra, substituindo aquele período ditatorial de Getúlio Vargas, o Estado Novo. Então, acabou essa experiência de 18 anos aí do Brasil de experiência democrática e agora o Brasil entrava novamente numa ditadura, agora comandada pelos militares. Para a gente continuar esse assunto, exercício para você, leia comigo esse textinho. A ampla frente política e social que apoiou o golpe era bastante heterogênea. Muitos que dela participaram queriam apenas uma intervenção rápida, que fosse brutal, mas que fosse rápida. Pergunta para você, qual era o clima político no início de 1964 no Brasil? Lembre-se aí desse contexto, governo João Goulart, qual era o clima político no Brasil? O clima, sociedade dividida. Sim, o presidente João Goulart ele tinha pouco apoio no Congresso, portanto no meio político, e ainda havia forte oposição de setores militares, empresários, imprensa e até da classe média urbana, pouco apoio para o governo. E lembrando, no contexto mundial, o mundo vivia esses períodos de Guerra Fria, portanto havia uma pressão dos Estados Unidos muito forte nos outros países da América, porque poucos anos antes, em 1959, Cuba, outro país da América, havia passado aí por uma mudança de governo, se aliando ao socialismo da União Soviética. Então havia uma forte pressão internacional dos Estados Unidos
sobre os outros países da América. E internamente, essa sociedade dividida entre aqueles que apoiavam o presidente João Goulart, acusado de ser próximo ao comunismo, e aqueles, então, que eram contra o governo dele. Então, uma sociedade dividida, uma pressão mundial, Guerra Fria acontecendo. Esse era o clima político no Brasil quando os militares tomaram o poder. Nessa mudança de poder, nós estamos, então, no início de governo. Após esse golpe, uma junta militar reuniu o Congresso Nacional, que elegeu indiretamente, ou seja, sem voto direto da população, os parlamentares, deputados e senadores, um colégio eleitoral, escolheu o general Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente do Brasil. E aqui na imagem, do lado esquerdo da tela, você tem a posse do presidente Castelo Branco, no dia 15 de abril de 1964. Era o início de um período que duraria 21 anos no Brasil, até 1985. Um período de governo comandado pelo Exército e pelos militares no Brasil. E para realizar este governo, as principais medidas tomadas pelo governo militar eram chamadas de atos institucionais. Esses atos institucionais a gente pode traduzir como ações do governo mesmo, esses atos. Ações do governo que colocavam aí leis maiores que deveriam ser imediatamente aplicadas no Brasil. O primeiro dos atos institucionais, ainda de 9 de abril de 64, chamado de AI-1, Ato Institucional número 1. Ele determinava plenos poderes ao presidente, que com isso poderia caçar parlamentares que fizessem oposição ao governo, políticos que fizessem oposição ao governo. E ainda estabeleceu que o Brasil teria eleições indiretas para presidente, ou seja, o povo não votaria mais para presidente da República. O ato institucional número 2, ele extinguiu todos os partidos políticos no Brasil, deixando apenas dois, criando apenas dois, o então chamado bipartidarismo, apenas dois partidos políticos, a Arena, com os representantes do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para o pessoal da oposição. Então, apenas dois jeitos de pensar politicamente no Brasil, ou a favor do governo, ou contra o governo. O ato institucional número 3 estabeleceu eleições indiretas para governadores. Então ele ampliou aí essa restrição democrática no Brasil. Então até mesmo a eleição para governadores seria indireta e esses governadores indicariam prefeitos de capitais. E o ato institucional número 4 convocou o Congresso para aprovar uma nova Constituição que já havia sido escrito previamente pela cúpula do governo militar. Então o ato institucional número 4, AI-4, criou uma nova Constituição para o Brasil, aí nos moldes deste governo militar. Então, atos institucionais, essas determinações do governo militar para serem cumpridas por todo o Brasil. Exercício para a gente conversar aí sobre esse início do governo militar. Observe bem a cena abaixo, a cena que está aí na sua tela. Dê uma boa observada, observe todos os aspectos. O que está acontecendo nessa cena? Responde aí para a gente.
Você teve tempo aí de observar bem essa imagem. Reparou o que está mais ao fundo dessa imagem? Você tem o prédio do Congresso Nacional em Brasília, capital do Brasil. Então, a sede do Poder Legislativo, que representa aí o povo para a criação de leis, para a fiscalização do Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo e mais à frente você tem tanques militares. Então, nesse contexto, após o golpe de 31 de março de 1964, você tem então aí os militares presentes na sede do poder, e aqui no caso do poder legislativo. Então a presença de militares dentro do poder legislativo, ou no poder aí no Congresso Nacional, eles tomando conta da política brasileira. Para a gente continuar, falamos dos atos institucionais, do AI-1 até o AI-4. O mais repressivo deles foi o AI-5. Esse AI-5 foi instituído em 13 de dezembro de 1968 e ele dava poderes para o presidente. Quais poderes? Tem uma listinha aqui de alguns deles. Fechar o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional foi fechado com o AI-5. Então agora quem iria criar as leis? Quem iria fazer esse papel aí do Poder Legislativo? O próprio Poder Executivo. Então uma concentração de poderes com o Executivo. Fazer leis, já que o Congresso Nacional estava fechado. Ordenar intervenção em estados e municípios. Portanto, o presidente poderia então interferir nos estados e municípios. Demitir, transferir e até aposentar funcionários públicos, principalmente aqueles que agissem de maneira contrária às determinações do governo. Ainda, caçar políticos que fossem eleitos. Poderia caçar, e esse caçar com 2 S's, que é a ideia de tirar direitos políticos. Ainda, decretar estado de sítio, então de restringir ainda mais as liberdades da população, suspender o direito ao habeas corpus no caso de acusados de crime contra a segurança nacional. O habeas corpus é aquele direito de poder a responder em liberdade uma acusação até que ela seja provada. No caso de crime contra a segurança nacional, estava suspenso esse direito ao habeas corpus. O que seria um crime contra a segurança nacional? Qualquer pessoa acusada de fazer oposição ao governo, de tentar desestabilizar o governo, poderia ser acusado de um crime contra a segurança nacional. Portanto, você reparou que o ato institucional número 5, AI-5, ele restringia completamente a liberdade da população e tirava direitos aí do povo. Então, 1968. A partir do AI-5, teve início aí esse período mais repressivo do governo militar, chamados aí de anos de chumbo, o período mais violento, mais repressivo. Por meio de ações de repressão, o presidente Emílio Garrastazu Médici, que assumiu o governo em 1969, invadiu universidades, perseguiu e prendeu professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos e mesmo militares contrários a essa ditadura civil-militar. E aperfeiçoou órgãos de repressão, principalmente o SNI, Serviço Nacional de Informações, que aí verificava aí possíveis inimigos do governo, e ainda o DOPS. O DOPS são as Delegacias de Ordem e Política Social, que eram órgãos aí ligados a tentar verificar quem seriam os opositores, prender esses opositores, e aí usavam de meios incluindo a tortura para obter informações. Então o governo aperfeiçoou esses órgãos de repressão, aumentando essa repressão no país a partir do AI-5. Ainda, outra característica importante do governo militar que a gente não pode deixar de falar é, primeiro, a censura. A censura impedia a divulgação de informações confiáveis. Só poderia ser transmitida informações que o governo entendessem como boas, informações que o governo permitisse. Então, a censura impedia a divulgação de informações mais confiáveis. O povo só poderia ter acesso a informações que o governo quisesse. E, junto à censura, uma forte propaganda do governo. E uma propaganda que nós chamamos de ufanista, de um amor extremo ao país, de uma valorização extrema do país, como exemplo dessas 2 imagens para você. Primeira, a bandeira nacional tremulando no céu com a frase "Ninguém segura este país", a ideia de um país estar avançando, está indo com tudo aí adiante. E ainda a outra frase, Brasil, ame-o ou deixe-o,
uma referência aí aos muitos exilados do governo brasileiro que iam viver em outro país para fugir da perseguição no Brasil. Então, frases aí de amor ao país, de nacionalismo extremo, que nós chamamos de ufanista. Outra característica desse período são as chamadas obras faraônicas, que dá a ideia do faraó. Sim, obras gigantescas no Brasil. Obras essas, a maioria delas construídas num período chamado milagre econômico, quando, por fatores internos e externos, o Brasil aumentou muito suas exportações, conseguiu muitos empréstimos, então muito dinheiro no Brasil. Esse milagre econômico, um crescimento econômico aí superior a 11% ao ano do PIB brasileiro. Através desse milagre econômico, grandes obras realizadas chamadas de obras faraônicas, como o exemplo da ponte Rio-Niterói, ou aqui da imagem, a usina hidrelétrica de Itaipu, na divisa do Brasil com o Paraguai, ou ainda a rodovia transamazônica, ligando aí o Brasil de leste a oeste, entre as regiões norte e nordeste, uma rodovia com 4.223 quilômetros, que aliás ainda não foi concluída, mas são grandes obras então no Brasil, que marcaram também este período aí de desenvolvimento do Brasil, aquela ideia da imagem anterior do ninguém segura esse país, o Brasil está indo para frente, está avançando, muito dinheiro, esse milagre econômico e grandes obras marcando este período, mostrando então esse avanço durante o governo militar. Certo, criança? Então, para a gente continuar, dê uma olhada nessa imagem, vou deixar lá na tua tela um tempo, dê uma boa olhada nela. Essa imagem é da capa de um álbum de figurinhas que foi veiculado durante o governo do presidente Médici no Brasil, dentro do governo militar, na década de 1970. Observando essa imagem, que tipo de mensagem o cartaz quis transmitir, essa capa de álbum quis transmitir? Qual a mensagem? Brasil, um país que vai para frente. Então a ideia de progresso. Ainda você tem aí personalidades históricas do Brasil e imagens ligadas ao progresso, à modernidade, ao futuro. Portanto, você tem aqui uma ideia então de progresso no Brasil. Então, imagens aqui de um país, e essas imagens, aliás, formam um mapa do Brasil, então mostrando esse Brasil que vai para frente, esse Brasil, essa ideia de progresso. Criança, o que você reviu na aula de hoje, o que você retomou de assuntos aí na aula de hoje? Você viu que os militares, com apoio de parte da sociedade, articularam um golpe que tiraram o presidente João Goulart do poder, golpe esse iniciado em 31 de março de 1964. As ações do governo militar eram conhecidas como atos institucionais. O mais repressivo deles, o AI-5,
Ato Institucional número 5, que aí inaugura os chamados anos de chumbo no Brasil. Censura e principalmente propaganda também fizeram muito parte deste governo militar no Brasil, dando a ideia de um país orgulhoso de si e um país com a ideia de progresso acontecendo imediatamente. É isso, povo. Ficamos por aqui na aula de hoje. Bons estudos para você. Tchau, povo!